Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre o CSA, para falar mais especificamente sobre Christian Souza. Sei que já faz um certo tempo que ele já foi anunciado, inclusive já apresentado, mas vai estrear à beira do gramado durante esse sábado contra o Muricy na semifinal do campeonato da Copa Alagoas. E falar nesse vídeo muito mais como o CSA pode se comportar, o que o Christian Souza pode gerar no sentido de jogo, principalmente olhando esse trabalho mais recente que o Christian teve pelo Botafogo da Paraíba, com bons números, mas tiveram algumas coisas que consegui observar alguns jogos e algumas coisas me assustaram bastante. Vou trazer nesse vídeo no sentido de jogo mesmo. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você se inscrever aqui no canal e compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho para chegar agora à próxima meta de 3.500 inscritos. Tem um certo tempo que ele já foi anunciado, mas eu sempre fiquei deixando o vídeo um pouco para depois, para poder ter tempo de avaliar de fato, não tão superficialmente, não olhando apenas os números, porque os números por si só são muito bons. O Christian Souza, o trabalho no Botafogo, trouxeram bons números para ele, um grande aproveitamento, foram 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota pela Copa do Nordeste jogando contra o Altos. Então, números, de fato, dá para dizer que é fácil da gente olhar, da gente pesquisar, mas assistir o jogo, eu levei um certo tempo para isso, mas dá para trazer alguns pontos interessantes do trabalho do Christian Souza no Botafogo e outros que podem atrapalhar e outros que podem assustar um pouco diante desse último trabalho dele. Ele joga dentro de, no papel, uma estrutura de um 4-3-3. Então, ele nas escalações dele pelo Botafogo, ele tinha 2 zagueiros, ele tinha os 2 laterais, ele tinha 3 homens no meio de campo e 3 homens no ataque. 3 homens no ataque é um ponto que ele não abre mão. São 3 atacantes e 2 de lado. Um outro ponto que é bom de se observar apesar de jogar dentro de uma estrutura no papel num 4-3-3, na realidade não é isso. Na realidade ele fica com 3 homens lá atrás, libera um dos 2 laterais e o outro termina ficando com a dupla de zaga e termina jogando, dá para dizer que em parte ofensivamente. É um ponto que se tem dentro de alguns confrontos do Botafogo. Dá para dizer que o Botafogo foi agressivo em alguns momentos dos jogos. Mas dentro dessa agressividade, dentro do Botafogo com a bola, teve um ponto que me assustou muito, que foi a falta de criatividade. Principalmente quando se tinha um adversário um pouco mais acuado, principalmente quando se tinha um adversário fechado, o Botafogo não tinha tanta criatividade, não conseguia desenvolver muito as jogadas por dentro e explorava muito os cantos de campo. Botafogo que tinha um nome conhecido pela torcida do CSA, que tem um nome conhecido pela torcida do CSA, que passou recentemente, que foi o Bruno Mota. O Bruno Mota tanto foi utilizado como um cara do meio de campo, como um cara do comando do ataque pelo Christian Souza, e esse centroavante, esse cara do comando do ataque é muito importante para o trabalho do Christian Souza. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho. No caso do CSA, se tem o Thiago Marques como um dos caras de maior presença de área. Talvez o Vinícius Popó também possa surgir como um certo ponto que possa ser utilizado em alguns momentos. Dentro dessas estruturas com a bola, que eu estou deixando desenhado aqui ao lado, que podem terminar acontecendo, pelo menos foi isso que ele fez pelo Botafogo, sempre uma saída de 3 jogadores, com 1 ou 2 volantes dando assistência nessa saída pelo corredor central. Era um Botafogo que dependia muito de, no ataque, as jogadas individuais fluírem. Então, o poder de definição das peças no sentido individual são muito importantes para o Christian Souza. Coletivamente, ele não teve um grande desenvolvimento, dá para dizer assim. Era um jogo sempre muito explorado e muito carregado pelas pontas, sempre ou quase sempre buscando cruzamentos. E eu escutei alguns áudios, inclusive, acredito que foi no Info Azulão, um torcedor do Botafogo da Paraíba falando que era um cara que explorava muito o jogo aéreo, explorava muito o cruzamento. E, de fato, se tornava às vezes até angustiante ver como o Botafogo buscava as pontas para tentar explorar os cruzamentos, para tentar explorar esse jogo aéreo. Em grande parte é um sinal de uma equipe que não tem tanta criatividade assim. Isso que gera uma certa preocupação, na minha opinião. De o CSA depender muito das peças individuais lá na frente
e não ter um coletivo que gere opções. Então, é essa a minha grande preocupação quanto ao trabalho do Christian Souza. Um ponto positivo, um ponto bem positivo, e eu vou pedir para você que está até aqui, fica até o final, porque eu vou tentar desenhar um pouco do que pode ser esse CSA contra o Muricy. Um ponto bem positivo do Christian Souza foi o trabalho defensivo. E aí realmente tem muito repertório defensivo. Não é tão retranqueiro no sentido de baixar muito a linha. É um técnico que faz uma marcação um pouco mais alta, partir do meio de campo um pouco mais para frente, e ele variou um pouco. Nesse trabalho do Botafogo, dá para dizer curto, entre estadual, entre campeonato paraibano, entre Copa do Nordeste, dá para dizer que é um trabalho curto, foi um trabalho curto, mas foi um trabalho que ele conseguiu algumas variações defensivas. Uma das que ele mais utilizou, pelo menos dentro dos confrontos que eu consegui assistir, confrontos esses que estão disponíveis aqui no YouTube, você pode procurar, tem partida do Botafogo integral aqui no YouTube e você vai conseguir assistir um pouco disso. Ele jogando dentro de um 4-4-1 defensivo e jogando dentro, às vezes, de um 4-5-1. Acontecia em alguns momentos isso. Também ele fazia uma outra configuração um pouco mais complexa de 2 homens na saída, lá na área adversária, 3 homens logo atrás desses 2 de frente. Eu estou colocando o desenho aqui ao lado. E também a sequência defensiva de um pouco mais avançado e os 4 lá da linha de trás. Defensivamente eu gostei muito do trabalho dele, gostei muito de algumas configurações defensivas pelo Botafogo. Trazendo o que pode ser esse início de trabalho, pelo menos o que pode ser uma primeira escalação do Christian Souza pelo CSA. Os relacionados estão aqui ao lado, inclusive divulgados de fato pelo CSA. E aí eu fiz um desenho possível do que pode ser a escalação inicial. Tendo Castro no gol, tendo o Eduardo ou o Marques na lateral direita, apostaria no Eduardo. Apostaria muito na presença do Eduardo, o Carvalho e o Biazos na zaga. Lateral esquerda fica essa dúvida, Kevin, Eric. Acredito que o Eric pode ganhar uma certa condição. Meio de campo com Marlon, com Valora também, ou o Jean Kleber. E à frente tem algumas possibilidades, as mais prováveis, Xuxa ou Marcinho. E o ataque com o Alisson Farias, com o Marques e com o Marquinhos. Acho que fica muito dentro daí. De fato, eu não pude acompanhar muitos treinamentos do Christian Souza pelo CSA. O que eu pude acompanhar foi esse trabalho anterior com o Botafogo. Mas acredito que pode gerar algum ponto positivo para o CSA. Realmente me preocupa muito essa questão de o CSA tendo a bola. O que o Christian Souza pode oferecer para esse grupo. Mas sem a bola, é um CSA que pode sofrer menos. É um CSA que pode se encaixar defensivamente a partir desse trabalho do Christian Souza. Deixa aqui a sua expectativa e que você aguarda para esses confrontos da semifinal da Copa Alagoas. O que você espera também sobre esse novo ciclo no CSA, sobre o Christian Souza comandando a equipe azulina agora. Deixa aqui a sua participação, deixa também like, compartilha esse link porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.